A gente identifica que existe um crescimento exacerbado. Existe já muitos estudos a respeito da depressão. Na área da psicologia, quem de fato se debruçou inicialmente foi Freud. E traz uma perspectiva de diagnóstico interessante. Entretanto, o que nós podemos observar enquanto que terapêutica, que os movimentos mais contemporâneos na psicologia têm contribuído. Embora existam alguns fatores fundamentais em termos de se observar na depressão, né? Hoje nós sabemos que são múltiplas causas, então desde a questão de alimentação pode gerar fatores que vão desencadear um estado depressivo. Então nós tivemos, por exemplo, um dos nossos pacientes, ele gostava de dormir o dia inteiro, ele tinha um trabalho freelancer e ele trabalhava a noite toda. E durante o dia dormia e à noite trabalhava. E tinha lá a sua forma de viver, no qual a alimentação era absolutamente baseada, por exemplo, em sanduíches, não gostava de beber água, então muita massa, muito doce, de noite. E aí começou a desenvolver um estado de depressão muito sério. Como havia um histórico familiar de depressão, estou depressivo. E resolveu então buscar um tratamento medicamentoso e buscar um trabalho terapêutico. E uma das coisas primeiras que nós perguntamos era como era a rotina diária dele. E aí, quando ele relata a rotina, realmente não existia possibilidade, perspectiva de ter saúde, mesmo tendo antecedentes com vários processos que tinham de bipolaridades ou de rebaixamento de humor. E na medida que essa pessoa começou a mudar o tipo de alimentação, começou a fazer prática, por exemplo, de yoga e o seu trabalho terapêutico, começou a reduzir a medicação e realmente ele foi saindo desse quadro depressivo. Então, a primeira coisa, antes de a gente olhar e ter um diagnóstico de depressão, isso tanto para o profissional quanto para o leigo, é importante ele passar por uma boa avaliação médica. Sabemos também, foi um outro caso que eu atendi, a pessoa chegou, não tinha histórico nenhum de depressão, nem na família, de repente, 2 meses jogado na cama e mal, bom, quando ela começou a conversar, contou a vida dela, não havia nenhum indício que pudesse sugerir que aquela pessoa estaria com um comprometimento de depressão. Eu pedi uma avaliação médica e pedi que fosse também a um neurologista. E aí, qual não foi a surpresa dela? Que ela estava com tumor cerebral. Então, que é também um dos indicativos e que gera sintomas de depressão. Síndromes também hormonais, processos de cardiopatia geram síndromes depressivas. Já tive uma incidência relevante no consultório de pacientes pós-operatório que depois de um certo tempo gera uma síndrome. E fui conversar com alguns médicos e alguns disseram não tem nada a ver, anestesia, cirurgia. Entretanto, cheguei a um determinado médico que ele me mostrou que havia sim uma influência, que esse processo poderia gerar até 6 meses a emergir a depressão. Então a primeira coisa, Cláudia e Iris, a primeira coisa é assim, ok, eu estou depressivo, mas é o quê? É uma depressão reativa? É uma depressão endógena? Existe um histórico de como é que é o estado dessa pessoa? O estado dela físico, como é que é a rotina dela diária. Então, vamos começar pelo mais simples. Como é que é a sua alimentação? Você dorme bem? Porque também, se a pessoa tiver um comprometimento de sono, vai gerar, sim, processos de depressão. Hoje, com algumas facilidades, mas também que geram uma série de problemas, que é e-mail,
WhatsApp, o tempo inteiro, Facebook. Então, antes de dormir, nós vamos ficando lá, ativando muito a região frontal e ninguém mais tem sono. Se dorme muito pouco tempo e fica-se envolvido com mídias. E aí o que acontece? Passa-se meses após meses, passa-se anos após anos, com um tempo limitado de sono, e se a pessoa dorme, não entra num sono profundo, fica só, não vai lá para as ondas delta, e o que acontece? Depois de um certo tempo, gera uma síndrome depressiva. Então, a primeira coisa é, vamos olhar para o mais simples. Como é a rotina da sua vida? Dorme bem? Alimentação saudável, né? A terceira coisa importante, a questão da atividade física, né? Sabemos que é algo recomendado, mas que é muito pouco praticado. Inclusive, quando nós temos pacientes que realmente têm um diagnóstico de depressão, nós falamos para eles, temos 3 coisas essenciais para o seu trabalho terapêutico. 3 coisas que vão sim poder lhe ajudar: a psicoterapia, a atividade física e a espiritualidade. Não importa qual é a forma com que essa espiritualidade vai ser vivenciada pelo indivíduo, mas isso tem que ser resgatado no trabalho terapêutico, tem que ser resgatado na vida cotidiana da pessoa. E existem várias formas que isso pode ser feito, né? Então, pontos importantes da depressão. Uma boa avaliação no sentido de ver quais são os indicativos de qual seria a etiogenia, qual que é a origem dessa depressão, como é que ela surgiu, como é que ela veio, em que momento, já teve presente outras vezes, já há um histórico anterior. Então tudo isso é muito importante, porque acaba se criando um clichê sobre depressão, se carimba, né, medicações que só vão embotando mais o indivíduo, não dando chance dele trazer à tona o verdadeiro chamado de a que veio esse estado de depressão, né? Não que, em alguns casos, realmente é necessário a medicação, mas uma medicação bem orientada e uma medicação pertinente em cada um dos casos, em cada um dos diagnósticos. Então, isso é muito importante para que a gente possa levar em curso um bom trabalho, né? Nesse sentido, a gente pode observar por que aumentou tanto o índice de depressão. Porque aumentou o estresse, porque a qualidade da alimentação, essa questão do tudo descartável, a questão da própria poluição, a questão da excessivo estímulo, né? O indivíduo precisa ter um recolhimento. Então, só essa demanda para fora, para fora, para fora, nós não somos seres, nós somos seres de relação, mas a relação primordial é conosco mesmo. Se você não tem uma relação com qualidade consigo próprio, você entra numa voracidade em relações com coisas externas e isso vai comprometendo a tua qualidade psíquica. Ao mesmo tempo que a informação é importante, o excesso de informação acabou comprometendo e acabou patologizando a população, né? Existe uma coisa que em transpessoal a gente observa. A transpessoal é uma linha na psicologia, onde tem uma interface muito grande com a espiritualidade, onde a espiritualidade faz parte do arcabouço de uma forma central, não é uma coisa periférica, não é só mais um elemento, um instrumento, não, ela é central nessa teoria, né? A psicologia transpessoal, ela nos fala da importância de estimular a dimensão positiva, a dimensão saudável do indivíduo e estimular e trabalhar com a transcendência. Dentro desse pressuposto antropológico, a espiritualidade é parte inerente do ser humano. E essa espiritualidade, muitas vezes, ela nos deixa um certo inquietamento, nos deixa uma certa melancolia que antecede um momento, por exemplo, criativo. E se de repente
Eu acho que essa angústia, essa coisa assim, meio desconfortável. Ah, é um estado depressivo e vou medicar porque eu tenho que estar o tempo inteiro up, para frente, ótimo, motivado, cheio de energia. O que é que vai acontecer? Nós embotamos a criatividade e estamos gerando no indivíduo a depressão. Porque a falta de autorrealização leva a um estado depressivo. Mas nós precisamos entender o que é uma depressão patológica, que há uma parestesia, que é uma aniquilação da vontade, que é um estado de torpor na psique, que o indivíduo realmente ele não sente perspectiva e motivação para nada, e as suas perspectivas são sempre muito negativas, muito pessimistas, ele não consegue ver o horizonte, ele não consegue levantar da cama para ter a rotina dele. É uma depressão patológica e às vezes, inclusive, com a ideia suicida, de um processo de recolhimento, de um processo em que a nossa psique necessita. Nós temos que ter um momento de relação, de encontro com o outro, de socialização. Inclusive a rede social é muito importante, mas nós temos que ter todos os dias. Isso não é uma vez por mês, nas minhas férias, uma vez ao ano. Todos os dias um momento de recolhimento, um momento de reconexão com o nosso ser, né? Com a nossa alma, como você queira dizer, com o nosso espírito, com a nossa psique, com o nosso corpo. Aliás, se nós realmente, ao longo de um dia, tivermos pequenos momentos de pausas, pequenos momentos de recolhimento, de silêncio, isso é um antídoto não só para questões psicológicas, mas também para a própria saúde física. Então, quando a gente observa esse aumento exacerbado da depressão, e sabemos sim que existe de fato fatores que são fatores que acabam propiciando esse contexto depressivo, nós precisamos também olhar o universo que essa pessoa está inserido, quais são as demandas que chegam até ela, né? As pressões e que impede dessa reconexão com as verdadeiras necessidades, com a autorrealização, com o propósito maior dela, né? Você, por exemplo, ouvi na sua palestra, você dá um exemplo de uma pessoa que te procurou, de pais que te falaram dessa dissonância entre aquilo que eles queriam que o filho fosse e aquilo que o filho quer ser, né? Então, essa ideação, essa padronização de todo mundo tem que estar nesse patamar da forma X ou Y. E não é isso. Cada ser humano é um mundo. Cada ser humano é único. E cada ser humano vai ser feliz se ele realizar exatamente aquilo que ele nasceu para ser, aquilo que ele é verdadeiramente. É aí que o processo de autorrealização acontece. E esse processo é um processo natural da vida humana, né? O processo de crescimento, ele implica sempre em perdas e ganhos. Então, nós estamos o tempo inteiro passando por processos de lutos, por processos de morte e de renascimento. Vamos pensar lá na nossa gestação, nascemos, perdemos aquele aconchego, aquela proteção para nascermos, ganhamos um mundo novo. Mas temos novas ameaças. Mas aí temos ali alguém que nos alimenta, amamenta e cuida e nos aconchega. Bem, mas se a gente se resumir só a esse estágio, nós vamos impedir a nossa evolução. Então precisamos andar, vamos ter que aprender a cair, levantar, vamos ter que aprender a perder o colo, mas para ganhar outros amiguinhos. E assim vai, através da vida, uma série de processos de morte e renascimento em uma mesma existência. E se você não é trabalhado, né? Você não aprende a lidar com essas mortes naturais, você não aprende a observar na natureza que a semente tem que morrer, para poder germinar, para poder crescer e florescer, e que isso tem um tempo, né? Que você põe a semente e ela tem um tempo para florescer. Então você pode ter uma ideia maravilhosa, mas ela tem um tempo para você regar, para germinar, né? Então nessa modernidade líquida, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito... Quer dizer, isso tudo é muito contra um processo
de evolução saudável, natural, né? Então, é reaprender a observar. Não acredito em saudosismos, no sentido de dizer, mas no tempo antigo era tão bom, mas tinha lá quem vivia no campo. Mais ou menos, não é tanta poesia assim não, né? A gente sabe muito bem, nem com a população indígena, não era essa poesia que tentam colocar no tempo antigo. Claro que tem sim algumas coisas importantes, mas nós temos que olhar e constatar. Apesar da barbárie que ainda existe, nós evoluímos muito, né? O nosso planeta evoluiu. O número de pessoas que hoje buscam o melhor para si, buscam o melhor para o todo, é muito maior. Então, existe sim alguns ganhos, algumas coisas importantes da modernidade, mas existe um exagero, né? Talvez se saiu do 8 para o 80, né? Então, talvez precisa-se aprender a reescutar o nosso corpo, né? A tomar contato com coisas muito simples, né? Com os 5 sentidos. Por incrível que pareça, mas as pessoas de repente elas acabam olhando sem nada a ver e elas deixam de se encantar, por exemplo, com o nascer do sol, com o pôr do sol. Elas deixam de se encantar com coisas que nutrem a alma humana, a minha, a sua, de você, de todos nós. Então, é resgatar alguns aspectos que são muito simples, de reconexão com o nosso corpo, com os 5 sentidos, com os aromas, com os sabores, o degustar, o saborear, né? Aliás, o próprio verbo saborear, ele vem de experienciar, de saborear a vida, porque o depressivo, ele perde o apetite e muitas vezes esse apetite pela vida, porque tudo ficou tão superficializado para ele e muitas vezes um sentimento de exigência e de autopunição muito sério. A gente costuma sempre falar a questão da culpa, ela cria raízes e ela vai disseminando uma série de patologias e que não levam a nenhum processo de renovação e de evolução. Responsabilidade é diferente de culpa. A autorresponsabilidade é fundamental, mas a culpabilidade só leva o indivíduo a se afundar mais ainda e, nessa nossa sociedade, a exigência com jovens, que é um índice grande atualmente de suicídio, é muito grande. A cobrança, né? Nós tínhamos um autor que ele dizia, existe uma falsa moratória com o jovem, porque ao mesmo tempo que diz, olha, você não é mais criança, você tem que saber, não, mas você ainda é muito criança, você não sabe da vida, mas olha, você tem que saber o que você tem que fazer, você tem que saber o que você quer da vida, porque você tem que ganhar muito, porque você tem que ser o top. E, claro, se pegam alguns exemplos que são brilhantes, mas que são exceções, como o criador do Facebook, da Google, da Microsoft. Gente, isso são exceções. Então, de repente, se cria esse idealismo no jovem que ele tem que lançar um produto novo e tem que ser aí o rei do Vale do Silício. E não é assim, né? Quer dizer, acabou se materializando muito. Por isso que eu coloco que é fundamental esse reconectar a essência. Essa essência, essa dimensão espiritual, essa dimensão de valores que está em estimular os 5 sentidos, que está em oportunizar momentos de silêncio, momentos de recolhimento, deixar aflorar a sua intuição, exercer a sua criatividade, e nesse sentido a arte é uma coisa muito importante, né? Exercitar a arte, seja o trabalho com o corpo, com a dança, seja o trabalho com pintura, com canto, com música, com cerâmica. Então, todos esses processos que fazem parte de um aquietamento, de uma reconexão essencial com o ser. Então, talvez eu diria assim, não é que o índice de depressão aumentou, que essa doença aumentou, mas a nossa sociedade adoeceu muito. E com isso ela tem criado cada vez mais patologias. Hoje, por exemplo,
Nós recebemos muito mães que dizem que estão levando o filho, e este filho, pasme, 5, 6, 8, 9 anos, porque ele está com bipolaridade. Gente, como assim? Como assim? Aumentar dessa maneira o diagnóstico de crianças bipolar. Como assim? Né? Depois que passou esse modismo da questão do transtorno, do distúrbio de atenção, e aí era a moda, né? Toda criança tinha que tomar Ritalina, e a criança hiperativa, porém o próprio atribuído, o criador desse diagnóstico, diz, olha, isso nada disso existe. Ele desfalou e desconstruiu, ele falou, olha, o que fizeram com isso não tem nada a ver com o que eu quis de fato dizer na sua origem. E aí começam a se patologizar uma série de outros problemas que, na verdade, vem muito por uma demanda superficial, né? Pelos modismos que vão se criando e que todo mundo vai simplesmente incorporando sem uma reflexão, sem um juízo crítico. Isso serve para mim? Isso tem a ver com a minha cultura? Isso tem a ver com as minhas necessidades essenciais? Isso tem a ver com a minha vida? Né? Então, essa reflexão só pode ser feita quando você se recolhe. Porque se você não tem esse contato, essa intimidade consigo, você acaba se perdendo e sendo sequestrado pela mídia, pelo inconsciente coletivo e acaba então se autorrotulando, como você colocou, eu estou depressivo e já chega com o diagnóstico pronto nos consultórios. Bem, acho que uma coisa importante para a pessoa que está vivendo um momento de muita dor é alguma coisa assim, bem simples, né? Observe o nascer do sol e o anoitecer. Então, há um ciclo na vida. Né? Do mesmo jeito que a noite escura vem, e muitas vezes uma depressão é a noite escura da alma, porque tem um outro lado também, ao mesmo tempo que muitas pessoas se autodiagnosticam de depressivas, existem também pessoas que estão realmente num sofrimento profundo, porque são acometidos por uma depressão legítima. Né? E é uma verdadeira noite escura da alma. Entre as várias possibilidades, nesse diagnóstico de depressão, entre os vários elementos importantes, necessários, e aí nesse contexto a medicação é importante, sim. Nesse contexto, a atividade física é fundamental e eu costumo dizer, se você não consegue ir para uma academia, levante da sua cama e dê uma volta em torno da sua casa. Se você não consegue fazer 1 hora de atividade física, dê uma volta no quarteirão. Ou então, na própria cadeira, comece a mexer as suas articulações, mas movimente o teu corpo. É fundamental lembrar que esse corpo, ele tem inerente a si toda uma bioquímica que pode ser estimulada e pode lhe auxiliar a sair da depressão. Não espere sair da depressão para ir fazer algum movimento, alguma atividade física. Né? Resgate o contato com a terra. Pegue uma pequena, um pequeno vaso e comece a cuidar dele. Mais ainda, além da atividade física, além da medicação, é essencial o resgate do seu propósito existencial. É essencial o resgate da dimensão espiritual. Não significa que você tem que estar vinculado a esta ou aquela religião, porque a espiritualidade, ela antecede qualquer dogma, qualquer credo, qualquer instituição. Talvez esta ou aquela religião até possa contribuir, mas é essencial
mesmo se você esteja dentro de uma religião, de uma estrutura, de uma instituição, você resgatar a sua própria energia espiritual. Reconectar essa fonte que emana. Essa energia que diz a sua vida faz diferença. A sua ação no mundo faz diferença. Você não nasceu ao acaso. E se você está nesse momento, aqui e agora, vivo, é porque você tem ainda algo a fazer por você. E fazendo por você, você tem algo a fazer pelo mundo. Mais ainda, um grande alerta. Existem momentos dessa noite escura da alma que, na verdade, são processos de uma grande emergência espiritual. Eu costumo dizer que a depressão, às vezes, é um grito da alma clamando por si próprio. Então, muitas vezes, em um processo de emergência espiritual, o indivíduo entra num estado de depressão aniquilador. E se ele não se rende, que ele não é só essa depressão, que essencialmente ele está em depressão, mas ele não é a depressão, ele é algo além disso, ele vai deixar de acessar para que ele está depressivo, né? Então, uma pergunta importante para aquele que nesse momento está passando por isso é: a que veio esse estado de angústia, de dor, de depressão que eu estou vivendo? O que é que a vida está me pedindo nesse momento? O que há de maior e melhor a ser feito? Porque os eventos factuais na vida de uma pessoa, que às vezes podem ser, sim, desencadeadores de uma depressão, eles são apenas uma parte da história. É a pequena história. Todos nós temos uma história maior. Todos nós temos uma história sagrada. E é essa história sagrada que muitas vezes nós estamos impedindo de acessar. E a depressão vem como uma forma de nos sacudir, de dizer: acorde, há algo maior e melhor que você é e que você pode ser nessa vida. Algo que você já é, mas se esqueceu. Então, acho que é essa a mensagem. Lembre-se que isso é algo que te veio por uma razão maior. Uma razão maior que é a sua própria vida. Que é a causa de você estar aqui agora buscando uma ajuda. Buscando, de alguma forma, uma maneira de compreender e não só compreender e reconhecer, mas poder transformar isso que você está vivenciando nesse momento, aqui e agora.